Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês um resumão das minhas leituras do mês de julho. Eu consegui ler bastante coisa porque eu estava em casa de atestado, emendei com as minhas férias, então eu fiquei o mês todo focado nas leituras. E teve a maratona literária de inverno também, que eu consegui ler bastante coisa na EMLI. Eu vou contar para vocês tudo que eu li nesse mês. Mas antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo. E se você quer participar do meu clube de leitura, acesse meu link do Catarse, que você vê os benefícios que você pode ter e apoiar meu trabalho dessa forma. Se você gosta de promoções de livros, tem o meu canal do Telegram também, que vocês podem entrar. Já digo para vocês que o mês de julho, apesar de eu ter lido bastante, não foi um mês muito bom para leituras, porque foram poucos os livros que eu gostei. Teve muitos livros que eu acabei não gostando, achando mais ou menos. E a minha primeira decepção foi com Girls Like Girls, uma história de amor entre garotas da Hayley Kiyoko. Esse livro, ele é bem bonitinho, fofinho, mas o público-alvo dele é muito mais adolescente. E eu não fui o público-alvo desse livro, então por isso que eu acabei não curtindo muito ele. Daí você pergunta, tá, mas você não é o público-alvo, por que você leu o livro, né? Só pra dizer que não gostou? Não, eu adoro livros jovem adulto, porque tem muitas histórias que acabam me comovendo, eu acabo gostando bastante. É um gênero literário que eu costumo ler, só que eu senti que esse livro aqui foi muito mais bobinho e ingênuo nesse ramo do jovem adulto. Então, por exemplo, a Patrícia de 14 anos, 15 anos, iria adorar muito esse livro. Agora, a Patrícia jovem adulta, de 17, 18, 20 anos, talvez já não teria se identificado tanto com o livro, então muito menos eu, né, que já tô nos 30. Então eu acho que esse livro ele é muito mais adolescente do que um jovem adulto. As personagens, elas estão na escola, uma delas acabou de perder a mãe dela, então ela tá passando por esse processo de luto e ela vai morar daí com o pai dela num lugar diferente, e nesse lugar ela acaba fazendo amizade com uma garota e elas ficam muito amigas, se aproximando bastante e descobrindo o amor, elas acabam se apaixonando. É essa história do livro, que foi inspirado no clipe, né, da autora, que é a cantora, né, da música Girls Like Girls. Então, pra quem conhecia esse clipe aí, saibam que essa história foi inspirada no clipe, é como se fosse a história do clipe que nós conhecemos aqui no livro. Isso foi o que me deixou bastante instigada a ler o livro. Só que eu senti que eu tava lendo essa história de amor e tava achando tudo muito bobinho. Tinha uns outros personagens secundários que eram meninos, que eram muito chatos, sabe? Eu não suportava ver esses meninos aqui na história. Então tava muito aquela coisa adolescente mesmo. Então foi uma leitura assim que eu acabei não curtindo, não aproveitando muito por conta disso. Eu até gosto bastante quando tem histórias envolvendo o luto de uma personagem que perdeu algum pai ou mãe. E nesse aqui eu não consegui me envolver, infelizmente, nesse drama também. Chegando na metade do livro, eu só queria terminar ele, sabe? Eu já não tava curtindo o que eu tava lendo, então por isso que infelizmente Girls Like Girls não funcionou comigo. Eu adoro, assim, romances fofinhos de amigos que se apaixonam, mas nesse daqui não rolou pra mim. Depois eu li O Ano da Graça, que ele é uma distopia, que eu já tinha um tempo o e-book no meu Kindle e eu resolvi desencalhar esse livro. E também foi um outro livro que eu não gostei, gente. Ele traz um lugar onde o patriarcado predomina, as mulheres não têm direitos, elas só servem ali pra serem esposas. E daí existe o Ano da Graça, que é onde essas mulheres vão pra floresta e vão se virar sozinha por um ano nesse lugar, que é uma forma delas perderem a sua magia. Eles falam que as mulheres têm uma magia ali que faz com que elas sejam diferentes, e para elas perderem essa magia e serem obedientes e serem respeitadas ali do jeito que elas são, elas precisam ir pro Ano da Graça e perder essa magia delas. E daí a nossa protagonista, a gente já vê no começo que ela é muito curiosa para saber sobre o que acontece no Ano da Graça, porque ninguém fala sobre isso, até as meninas que retornam são proibidas de falar, e a maioria das meninas acabam não retornando, elas acabam sendo mortas, e aos poucos você vai descobrindo por que isso acontece, o que acontece com essas meninas mortas, e é umas coisas assim absurdas, umas atrocidades horríveis.
Então, essa protagonista do livro, ela tem uma visão diferente, ela tem uma visão mais curiosa e ela quer entender melhor as coisas. Então, a gente vê essa coisa da distopia, né? Da rebeldia da protagonista. E assim, eu achei muito interessante esse começo do livro. Eu tava muito intrigada pra saber a história e do que aconteceria com ela nesse ano da graça. Mas conforme ela chega lá, né, nesse lugar e a gente vai descobrindo mais sobre o que acontece e tal, começaram a acontecer umas coisas assim muito nada a ver, que eu não curti o rumo que o livro tomou. Eu acho que o livro ele tomou muito mais um rumo de romance depois, e um romance que não consegui engolir. Eu não engoli esse romance que aconteceu, ficava muito em cima disso e perdi um pouco o foco ali da história com as outras meninas. Então esse rumo que o livro tomou fez com que eu não gostasse dele também. Eu acho que não combinou com esse tema da distopia, esse romance ter acontecido da forma que aconteceu. Então não gostei do livro. Esperava outras coisas assim bem mais intrigantes dele. O final assim deixou a desejar também pra mim, então infelizmente não curti. Esses foram os livros que eu li antes da MLI. Quando começou a Maratona Literária de Inverno, finalmente eu li 2 livros que foram 5 estrelas. O primeiro, gente, é claro que foi Tress, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson. Ele tá numa edição belíssima e eu aproveitei tanto essa leitura, eu me envolvi demais nessa história. Faz parte do universo da Cosmere, mas vocês não precisam ter lido outros livros do autor para ler esse. Porém, o narrador desse livro, que é o Royd, ele é um personagem assim bem conhecido ali, principalmente do livro do Caminho dos Reis, mas ele aparece em outros universos ali meio disfarçado, e aqui ele está contando a história da Tress. A Tress é uma menina comum, ela é até mostrada aqui no começo da história que ela é uma heroína comum, ela não tem assim nada de aventureiro ou de rebeldia para as coisas que virão assim na história, porque ela acaba entrando em uma grande aventura aqui no livro e se tornando uma pirata. Essa é uma forma brusca de dizer assim resumidamente o que acontece no livro, mas é muito legal, gente. Eu adorei essa protagonista, eu achei assim a evolução dela ao longo do livro muito legal e como ela foi se relacionando com os outros personagens, com esses piratas do navio, o quanto ela foi ganhando respeito por eles, o quanto ela foi abraçando, sabe, as causas deles, foi muito legal. Eu acho que um dos pontos chaves do livro é ter essa heroína tão carismática que você cria muita empatia por ela, você torce muito por ela e você quer ver ela vencer assim o tempo todo. Apesar de a busca dela, tudo que leva ela a fazer essas coisas, ser apenas um garoto no qual ela é apaixonada, é muito legal ver a trajetória dela em cima disso, que no fim não é uma história sobre isso, sobre ela estar apaixonada pelo garoto. No fim é sobre ela descobrindo mais sobre si mesma, sobre a garra e sobre essa personalidade aventureira que ela tem. Então é muito legal como o autor construiu a Tress no livro. E outro ponto chave assim que você fica extremamente vislumbrado são as partes mágicas da história, a parte da fantasia, seres, criaturas mágicas que acabam aparecendo no caminho, toda aquela questão de aventura e jornada do herói, assim, é perfeito, gente. Vocês aproveitam muito, tem muita coisa acontecendo aqui no livro. Eu acho que o tempo todo tá acontecendo alguma coisa que você não consegue parar de ler. E o livro tem umas reviravoltas delicinhas. Vocês gostam de reviravoltas em livros de fantasia? Esse daqui traz umas reviravoltas muito legais. Eu não adivinhei nenhuma dessas reviravoltas. Quando chegou lá no final, eu fiquei chocada com algumas coisas que aconteceram. Então, eu fui pega de surpresa o tempo todo. Eu tava assim, bobinha, lendo o livro, fascinada por esse universo, fascinada pela protagonista, por personagens secundários também. E o Royd também foi um personagem que entregou tudo, assim. Eu acho que você descobre muita coisa sobre esse personagem tão importante da Cosmere nesse livro aqui. Até teve muitas informações que eu fui anotando aqui sobre esse personagem, porque o tempo todo ele soltava alguma coisinha assim, ó, que às vezes não faz muito sentido, mas quando você para pra analisar o que ele falou e conecta com os outros livros do autor, começa a fazer sentido, sabe? Algumas coisas que ele fala aqui na história, você vai anotando muitas coisas. Eu acho que tudo que eu anotei aqui, ó, em roxo, foram todas informações
informações novas que o Royd falou sobre a Cosmere, falou sobre ele e coisas novas que a gente sabe sobre o universo, assim. Eu não li todos os livros da Cosmere, então provavelmente tem muitas referências dos outros livros que eu não li, que eu não peguei. Não se preocupem, gente. Como eu falei pra vocês, quem não lê os outros livros só não vai pegar essas referências, mas isso não significa que você não vai entender a história. A história não é sobre isso, mas o autor, ele brinca com muitas referências, coisas que o Royd acaba falando ali da boca pra fora ou com outras intenções e que a gente vai anotando, né, pra quem já leu os outros livros do autor, mas pra quem não leu, passa assim sem perceber e não estraga a sua experiência de leitura. Enfim, gente, amei muito o livro e recomendo pra vocês a live de discussão da leitura coletiva que a Tamires do Resenha dos Sonhos fez sobre o livro, porque depois eu assisti a live e peguei todas essas informações aí que eu não tinha captado direito. A Tamires, ela leu todos os livros da Cosmere, ela entende muito mais do que eu, então eu recomendo bastante pra vocês essa live. O outro livro 5 estrelas que eu li foi Madame Xanadu. Eu escutei o audiobook no Storytel desse livro, ele é um livro nacional e ele é bem curtinho, dá pra você escutar esse audiobook em umas 2, 3 horas, ele é muito rápido. A narrativa é um pouquinho confusa, eu tive que ir anotando o nome de alguns personagens ali pra eu saber quem era quem, porque ela não é uma narrativa linear. Tem um personagem que ele tá fazendo uma entrevista com os outros personagens. Ele quer contar a história da Madame Xanadu. A Madame Xanadu é uma drag queen que chamou muita atenção dele e ele queria saber a história dessa pessoa. Então ele tá contando pra nós a história da Madame Xanadu de acordo com algumas entrevistas que ele está dando para as pessoas próximas, amigos e até a própria Madame Xanadu tem o ponto de vista dela no livro também. Então você acaba conhecendo uma história assim bem interessante e é uma história comovente, triste. E no começo do livro até tem uma frase que me pegou tanto. Eu não esqueço nunca essa frase, que falava que as histórias tristes só são bonitas quando não aconteceram com a gente. Sério, essa frase me deu um tapa na cara. Assim, é uma história que você se comove muito. É uma história um pouco triste, mas ao mesmo tempo é uma história muito interessante de vocês conhecerem. E eu fiquei muito envolvida nesse audiobook. Eu recomendo bastante pra vocês. A narração é muito boa. Teve mais um audiobook que eu escutei no mês de julho, que foi Coroa de Sombras. Esse audiobook eu escutei no Scribd, tem em português, e ele é um livro único de fantasia. O que me chamou a atenção para ler esse livro é que dizia que a protagonista não era a típica mocinha, e o vilão não era o típico vilão. Tem esse chamariz aí para você ler a história. E daí nessa sinopse fala que a protagonista ela quer se casar com o Rei das Sombras, que é um rei bem poderoso ali, para matar ele e assumir o lugar dele como rainha. Simples assim. Uma protagonista bem sombria e era muito disso que eu queria ver nela no livro. Ver essa parte mais cruel dela, não ver a típica mocinha, como dizia, ver mais ela como uma vilãzinha da história, mas eu acho que o livro pecou muito a entregar isso. Acho que faltou muito dessa parte da personagem, porque você vê ela mudando bastante, você vê muito um outro lado dela, você não vê esse lado da vilania dela o tempo todo, então por isso que eu acabei me decepcionando bastante com essa fantasia. E ela é muito mais voltada também ao romance, porque como vocês devem imaginar, ela vai acabar se apaixonando pelo Rei das Sombras, e o romance é bem bom. Eu gostei da química dos dois personagens. Quando ela chega lá no palácio, todo mundo fica falando que o rei tinha gostado dela, daí aparece um convite para ele cortejar ela, para ela ficar ali no palácio. Então ela já fica nessa achando que o rei caiu na lábia dela. Então é bem legal assim essa interação entre os dois, porque ela brinca um pouco com ele e ele não é um vilão, assim. Você vê que ele é uma pessoa assim bem interessante, e eu queria saber um pouquinho mais sobre os poderes dele também, porque ele tem uns poderes de controlar as sombras, por isso que ele é o Rei das Sombras, mas isso não é muito explorado no livro. Foi outra coisa que eu senti bastante falta. A história em si, além do romance, fica muito em cima de uma investigação sobre a morte de alguém. Então o livro todo ocupa esse espaço aí,
quem que matou tal pessoa, o que que tá acontecendo ali no palácio. Então foi uma coisa que não me chamou muita atenção e acabou me decepcionando um pouco. E outra fantasia que acabou me decepcionando também foi Flores Feitas de Espinhos. Nesse daqui nós temos uma personagem que ela é vidente, e ela é a vidente oficial do rei. E desde criança ela assumiu esse papel de vidente, então quando o príncipe ali assumir o cargo de rei, ela vai ser a vidente desse príncipe. Só que ela cresceu junto com esse príncipe, eles se conhecem desde criança, mas eles não se gostam muito. Eram pra eles serem amigos, né, amigos de infância, mas eles não se suportam assim um ao outro, eles ficam se cutucando o tempo todo. Então, inimigos para amantes não é assim questão de que eles são inimigos mesmo, porque era pra eles serem amigos, eles só não se gostam e ficam assim de encrenquinha, sabe, um com o outro. Então já foi um ponto assim que eu acabei não gostando. Então, por exemplo, o romance desse livro já eu não gostei, eu achei que não combinou esse casal, não consegui sentir ali uma atração entre eles. E daí a parte da fantasia do livro é por conta dessas previsões do futuro que ela acaba tendo, porque existe uma maldição em cima do príncipe, que o príncipe vai ser a ruína do reino, mas ele vai encontrar um dia uma princesa que vai salvar o reino dessa maldição. Então o príncipe ele precisa encontrar essa princesa, ele precisa se casar com alguém para quebrar essa maldição que caiu sobre ele. E é muito legal ver que aparece assim algumas previsões que ela vê sobre o futuro ali do príncipe, o futuro do rei. Ela não entrega tudo que ela vê assim de mão beijada pro rei, ela guarda informações importantes, às vezes ela até dá uma mentirinha ali pro rei. Então eu achei bem legal essa questão dela manipular ali o poder que ela tem pra falar só as informações que ela acha que são necessárias naquele momento. Então eu gostei disso na personagem, eu acho que foi uma das poucas coisas que eu gostei. Como ela brincou, né, com essa parte da vidência dela. Só que as profecias eram muito repetidas. Eu achava que as profecias ficavam se repetindo e no fim, assim, parecia sempre a mesma coisa. Então acabei me cansando um pouco durante a leitura também. Ele vai ter uma continuação, então achei o livro assim bem mais ou menos, e eu acho que eu não vou ler o próximo livro. Tá, agora vamos falar de mais uma leitura boa pra intercalar aí. E o outro livro que eu gostei bastante foi O Mistério da Casa Incendiada. Esse daqui é um autor nacional e esse livro é um livro de suspense, né, terror. Ele tem algumas cenas bem macabras que dão sim um pouco de medo, apesar dele ser um livro bem jovem, porque nós temos como protagonista o Gael, que ele é um youtuber. O canal dele do YouTube se chama Som Brasil e ele é famoso por visitar lugares mal assombrados e falar sobre fantasmas e tal. Só que o canal dele tá meio caindo assim, estão surgindo outros canais que estão crescendo mais do que ele, então ele precisa de alguma coisa aí pra engajar no canal dele. E a sócia dele, que é quem faz o canal junto com ele, acaba tendo acesso a uma mansão mal assombrada muito polêmica ali na cidade, porque um candidato a prefeito acabou morrendo nessa casa junto com a sua família. Eles foram encontrados mortos, os corpos carbonizados, e é um grande mistério assim na cidade a morte deles. Então esse vai ser o auge, né, para eles levantarem as visualizações do canal. Além do YouTube, ele faz live na Twitch também. Então, por exemplo, eles vão dormir lá na casa e eles ligam a live na Twitch. Daí quem tá assistindo a live que fica cuidando eles dormirem, ver se aparece alguma coisa sobrenatural dentro da casa. Eu achei bem interessante isso. E é claro, gente, algumas coisas estranhas passam a acontecer, sim. E daí tem um outro elementozinho, que é o fato do Gael não estar nessa casa apenas somente pelo canal. Tem uma outra história ali, um outro motivo para ele estar envolvido com essa mansão, com essa família aí que morreu. Tem motivos além das visualizações, que eu não vou contar pra vocês o que é, diz na sinopse do livro, mas eu fiquei muito fascinada, muito chocada quando eu descobri isso na história, que é levar esse outro caminho, que tinha mais coisas, assim, pra acrescentar ali. Então foi uma coisa que eu me envolvi muito. Eu gostei muito que tudo isso envolveu o Gael de uma forma mais pessoal, assim. Então todo esse mistério em volta disso foi o que eu mais gostei no livro. Chegando no final, gente, eu fiquei chocada e ao mesmo tempo arrasada com a reviravolta que teve no final desse livro. Eu acho que ele traz um final que era bem diferente do que eu tava esperando e não é muito difícil das pessoas descobrirem esse final. Eu que fui assim bem tonga
e não liguei as peças do quebra-cabeça. Então eu me surpreendi bastante com o final do livro e todas as questões ali desse final e do que estava envolvido ali de todo o mistério do Gael é muito devastador. Eu senti que esse final do livro me deixou arrasada, gente. Eu quase chorei, pra vocês terem noção. Quando teve a resolução ali de todo o mistério, quando eu descobri sobre o que realmente se tratava, assim, foi muito emocionante pra mim, assim, eu me senti arrasada com esse final. Eu até falei pra ele, eu fiquei chocada / arrasada com o final desse livro. Então eu recomendo muito pra vocês. Eu acho que ele só não foi 5 estrelas porque eu senti que tinha alguns furos na história. Teve algumas coisas que eu terminei o livro e eu fiquei, mas e aquela coisa? Por que será que aconteceu aquilo? Na verdade, teve uma coisa em relação a outra personagem do livro, a amiga do Gael. Tudo que envolveu ela ali no final, pra quem lê o livro, vai saber do que eu tô falando. Eu não curti muito essa parte da amiga dele. Eu tô pensando sobre isso, sabe? Eu acho que eu não curti muito essa parte. Foi, assim, a única coisa que eu não gostei no livro. Mas é isso, gente. Pra quem gosta de suspense, vocês precisam ler esse livro. E também pros corajosos, porque tem umas cenas aqui que dá medo mesmo. E o calhamaço que eu acabei lendo foi Irmãs da Revolução, essa antologia com 30 contos de ficção especulativa feminista. Gente, tem muitas histórias nesse livro. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de contos, porque eles são muito curtinhos, você fica com vontade de querer mais, ou às vezes você até fica sem entender algumas coisas por eles serem bem curtos, e aconteceu muito comigo com esse livro aqui. Eu até marquei aqui, ó, quantos contos eu gostei, e foram 9 contos no total que eu gostei dos 30, gente, pra vocês terem noção. 9 eu acabei gostando. Teve até alguns que eu abandonei no meio do caminho, digamos assim. Eu comecei a ler o conto, não tava engajada, eu percebi que não tava gostando, daí eu pulei pro próximo conto, gente. Digamos, eu abandonei alguns contos, mas eu dei uma conferida em todos. Teve alguns, assim, que eram meio bizarros. E eu acho que alguns que eram bizarros até foram os que eu mais gostei. Eu vou ver se eu consigo falar aqui pra vocês dos que eu gostei. Eu gostei de As Palavras Proibidas, de Margaret A, que conta a voz de uma mulher que foi presa pelo governo porque as suas palavras eram consideradas perigosas. Então é um conto, assim, bem interessante. O outro conto que eu gostei foi As Mulheres na Ilha Tubarão. Ele fala muito sobre maternidade, onde as mulheres são presas pelos filhos nessa ilha. Sabe aquele filho ingrato que fala que a mãe é muito chata, tá se intrometendo demais na sua vida e não sei o quê? Quando acontece isso, os filhos vão lá e prendem a mãe nessa ilha aí que tá um monte de mãe presa e se livram da mãe deles, sabe? Então é um absurdo, gente. Ele fala muito sobre esse negócio aí da ingratidão, né, que o filho tem pela sua mãe. A Bandida da Palmeira também foi um conto, assim, que eu adorei. Ele tem uma história envolvendo ali mitos e folclore numa comunidade patriarcal, então é bem interessante. Os contos, gente, não eram totalmente de ficção científica, eu esqueci de comentar isso. Tem contos de fantasia, tem contos de drama, tem contos de distopia e alguns, assim, de terror, sabe, aqui no meio. Por exemplo, O Truque da Garrafa de Vidro, ele é um livro de suspense, assim, bem bizarro, o final dele, assim, assustador. A Solução da Mosca da Bicheira, esse daqui é um dos mais interessantes, gente. Ele fala sobre uma epidemia que causou, assim, feminicídios, onde os homens acordavam de um dia para o outro querendo matar as mulheres, sabe? E isso transmitia de homem para homem. Então, era uma ficção especulativa muito interessante de você ler e assustadora. A Tarde, a Manhã e a Noite foi um conto da Octavia Butler que eu adorei. Ele fala sobre doenças, principalmente como a sociedade lida com uma pessoa que tem essa doença. Por exemplo, ela criou uma doença aqui pro conto. Ele fala sobre preconceito, sobre falta de informação que as pessoas têm sobre a doença. Contos do Peito foi um dos contos, assim, bizarros que eu gostei. Ele fala sobre maternidade, por incrível que pareça, e ele é meio bizarrinho, assim. E daí um outro bizarro, que eu acho que é um dos meus favoritos, é A Mulher que Pensou que Era um Planeta. O título já diz, né? Ela acordou um dia e falou pro seu marido que ela era um planeta. E, assim, ele é meio bizarro, mas ele é muito interessante. E o último conto
conto que eu gostei foi Gestela, que também é bizarro, gente. Eu acho que eu gostei dos mais bizarros que tem aqui. Que ele conta sobre um relacionamento de um homem com uma lobisomem fêmea. E aqui fala, ó, que ela é domesticada por seu amante humano. Investiga amor, exploração e traição e o que deve ser sacrificado para alguém ser considerado humano. Eu adorei esse daqui. Ele trouxe algumas reflexões bem interessantes e ele é bem assustador, assim, ó, no final. E é pra ser um conto, assim, de romance / terror, eu acho. Então, gente, num geral, como eu gostei só de 9 contos dos 30, eu acabei dando 3 estrelas pro livro, mas tem algumas histórias que me marcaram bastante, essas meio bizarras aí que eu contei pra vocês. Eu acabei aproveitando, assim, esses contos, mas num geral, assim, eu não funciono muito bem com contos. Eu acho que vai de cada pessoa, mas pelo menos aí foi uma nota, assim, mais ou menos. Depois, gente, eu li A Rainha Traidora, que foi outro livro que eu gostei nesse mês de julho. Eu acabei me surpreendendo com essa duologia que eu não esperava muito dela. E ela entregou tudo, assim, na parte de conflitos políticos, conflitos entre reinos, batalhas. E uma protagonista que a princípio era para ser uma espiã e ela acaba descobrindo, né, nessa espionagem dela, que o mundo não é bem como ela imaginava que fosse. E aqui nesse segundo volume ele começa de uma forma bem frenética. O final do primeiro deixa muito instigado, né, para ler esse segundo. Então ele já começa de uma forma que é cheio de ação, ele traz alguns novos personagens, que é bem interessante também. E ele continua empoderando bastante essa protagonista. Eu gostei bastante das decisões que ela tomou nesse livro. Em relação ao romance, eu acho que eu gostei mais do primeiro livro, em relação ao casal. Gostei mais da química deles no primeiro livro. Nesse segundo livro aqui, tinha algumas partes que eu só queria, sabe, socar a cara deles pra eles se resolverem logo. Então, num geral, eu gostei dos 2 livros, assim, da mesma forma. Eu acho que os 2 foram 4 estrelas. Mas esse segundo livro, ele enrola um pouquinho. Eu acho que ele tem só um objetivo ali da guerra que tá acontecendo. Então, o primeiro livro ainda ficaria como o meu favorito. Se você quiser saber mais detalhes sobre a duologia, tem um vídeo aqui no canal falando com mais informações, né, de como foi minha experiência de leitura. E não tem spoiler no vídeo, tá? Vocês podem assistir tranquilos. Depois eu li O Colecionador. Esse daqui foi um livro que a Brenda, que é uma apoiadora do Catarse, escolheu para eu ler no mês de julho, porque tem um benefício lá que os apoiadores do Catarse são sorteados para escolher a minha leitura do mês e me ajudar a desencalhar algum livro que eu tenho aqui. E esse livro fazia muito tempo que eu tinha aqui encalhado, O Colecionador. E ele é um livro que quando eu falei que ia ler na maratona, o pessoal começou a dizer que o livro era muito bom, que era um favorito deles e tal. Eu já vi as pessoas falarem muito bem desse suspense, mas, gente, eu não gostei. Foi um outro livro que eu acabei não gostando. E eu acho que é mais a temática do livro que eu não gosto. Essa temática do sequestro, stalker, assim, eu acho que eu não gosto, porque eu já li uns outros livros, assim, que eu acabei não gostando. Até o livro do Stephen King, que é nesse tema, que é o Misery, eu não gostei. Então eu acho que tem mais a ver com o tema do livro. Agora eu tirei a prova de que eu não gosto desse tema. Principalmente porque eu acabo achando muito chato, porque é o livro todo a parte da menina que é sequestrada e mantida em cativeiro, e acaba sendo tudo muito monótono, não tem ação, não tem nada acontecendo, não tem suspense no livro. Então isso não me prende tanto na história. Eu tava achando o livro um pouco chato, principalmente porque na segunda parte do livro começa tudo de novo. Na primeira parte nós temos o cara, né, o colecionador ali, ele coleciona borboletas, daí ele é apaixonado por essa menina, né, ele é fissurado por ela sem conhecer ela, e ele sequestra ela pra ver se ela se apaixona por ele. E daí conta, né, esse tempo que ela tá lá em cativeiro pelo ponto de vista dele. Ele é o narrador da primeira parte. Daí na segunda parte, ela é a narradora da história, ela que tá contando a história. Mas ao invés de continuar da onde tinha parado, o autor pega e volta desde o começo, ela contando a história dos primeiros dias ali de cativeiro, e a história toda se repete, só que ela começa a relembrar coisas do passado dela. E essa história do passado dela, que eu acho que era pra servir pra gente conhecer um pouquinho melhor ela, não me prendeu. Eu tava achando muito chata essa história que ela tava contando. Ela acaba sendo uma personagem que você não se importa muito com ela. Eu senti isso, que eu não me importei com essa personagem. Eu pensei que ela fosse manipular muito
o sequestrador, eu tava com essa expectativa que ela ia dar uma grande reviravolta ali, ia manipular ele o tempo todo, mas foi uma decepção, assim, porque é o tema, gente, o tema não funciona comigo, mas deu pra ver porque que esse livro é um clássico, né? Ele inspirou outras histórias nessa temática. Eu até já li um livro do Rafael Montes, que é o Dias Perfeitos, que eu sei que ele se inspirou nesse livro aqui, deu pra ver a inspiração que ele teve. Eu até tava achando que o livro fosse uma cópia, sabe, do Colecionador, quando eu tava lendo, mas não, depois ali da metade acaba sendo bem diferente, né, os dois livros. O Dias Perfeitos, ele tem um final, assim, totalmente diferente desse daqui. Mas enfim, outro livro que eu acabei não gostando nesse mês de julho, mas o melhor estava pra vir, porque eu li Palavras que Aprendi com a Chuva, e essa história, gente, acabou comigo também. Esse daqui é um livro muito triste, ele é um livro que acontece uma tragédia atrás de tragédia, mas é aquele livro que acaba com você e você dá 5 estrelas, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de livros tristes, porque acabam sendo histórias muito memoráveis, e esse livro aqui ele é um pouquinho agridoce, até diz aqui atrás do livro, e eu abracei essa frase do livro ter essa característica agridoce, porque você tem esperança o tempo todo, quando você pensa que as coisas vão dar certo, acontece uma tragédia, tudo desanda, e você tem essa sensação, assim, de pânico, assim, um pouco também durante a leitura. Mas sobre o que é esse livro? Nós temos a história da Nori, que ela é filha de uma japonesa da nobreza ali, a família dela é parente do imperador, se eu não me engano, só que ela é uma filha bastarda, a mãe dela teve ela com um soldado norte-americano negro, então ela é uma menina japonesa com uma pele mais escura, o cabelo crespo, e por conta disso, quando a mãe dela deixa ela para ser cuidada pelos avós, ela acaba sendo muito maltratada por essa família que é nobre, porque a menina tem tudo para causar vergonha para a família deles. Além de, é claro, dela ser a filha do inimigo também, né? Porque esse livro se passa após Segunda Guerra Mundial e os norte-americanos, né, eram os inimigos dos japoneses durante a guerra. Então, ela é uma filha que nasceu disso daí e você fica muito curioso para saber qual que é essa história da mãe dela, por que a mãe dela deixou ela ali também para ser cuidada pelos avós. E ele é um livro que você vai descobrindo isso, né, ao longo de toda a leitura, porque ele vai mostrar a vida toda dela ali até ela ficar adulta, porque quando ela chega na casa da avó, ela tem 8 anos, é uma criança, e ela é uma menina que acaba sofrendo muito nas mãos dessa avó, e depois você vai acompanhando a vida dela e é só tragédia atrás de tragédia, gente. Sério, você sofre muito nesse livro. E a única coisa que te dá um quentinho no coração é que ela acaba conhecendo um irmão que ela não sabia que tinha. Esse irmão é pra ser o herdeiro ali da família, porque ele é um filho legítimo que a mãe dela teve. E é um livro, então, que vai falar sobre esses laços familiares, vai falar sobre esse amor fraternal desses irmãos se conhecendo e da proteção, né, que esse irmão vai ter em cima da Nori. É muito bonitinho, sabe? É muito fofo essa parte, mas se preparem para sofrer. Se preparem para sofrer lendo esse livro. Mas é um livro tão bom, tão incrível, assim, eu dei 5 estrelas. E é uma história que eu ainda tô pensando nela, sabe? Depois de ter terminado. Então eu adorei muito. E por fim, gente, eu li A Longa Marcha, que é do Stephen King, que ele lançou pelo pseudônimo de Richard alguma coisa, que eu esqueci. E me falaram que foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu, gente. Mas não foi o primeiro que ele publicou, né, com o nome de King. Que ele escreveu, ele era muito novinho. Então foi muito interessante ler esse livro, porque é um autor que eu gosto bastante. E foi a leitura do meu clube de leitura do Catarse. Ele é um livro bem curto, né, com menos de 300 páginas. Ele tava na promoção na Amazon, assim, então foi ótimo pra gente encaixar no clube de leitura. E foi uma leitura, assim, que envolveu todo mundo lá no grupo. A maioria das pessoas leram e se envolveram bastante com a história e causou muita indignação também com o final desse livro. O Stephen King, ele não é muito bom em escrever finais de histórias, né? Então, esse final, assim, ó, é meio conturbado. Assim, é um final ruim, pra se dizer. Eu não gostei do final desse livro. Então, acabou sendo um livro mais ou menos, porque o começo, ele me prendeu muito, muito mesmo. É uma distopia. Ela traz como personagem muitos meninos por volta ali de 17, 18 anos, eu acredito que eles têm. Eles se alistam para essa tal da longa marcha. O que é a longa marcha? Eles vão começar a caminhar e não é uma pequena caminhada, gente. Quando dá a largada, eles vão
vão para a estrada e começam a caminhar. Não pode ser menos do que 6,5 km por hora, então é uma caminhada rápida. E eles vão caminhar até restar um, gente. Então é como se fosse ali os Jogos Vorazes, só que eles não enfrentam um ao outro. Eles vão ter uma batalha interna, né, sobre eles mesmos. Vão ver até onde eles conseguem. Quem chegar ao final da longa marcha vai ganhar uma imensa fortuna, vai ficar bilionário, e quem perder, né, acaba morrendo ali no meio da estrada. É essa a sinopse do livro. E tudo isso acontece numa espécie de reality show, assim, porque as pessoas sabem dessa longa marcha, ficam olhando isso da rua, eles vão passando nas cidades e tá as pessoas assistindo, eles marchando, as pessoas torcendo por ele, fazendo aposta para ver quem que é o vencedor. Então é como se fosse um reality show isso que acontece. Acaba sendo bem interessante, assim, a premissa desse livro, e você se envolve bastante, mesmo sendo um livro onde eles só estão andando e fofocando sobre os outros, porque eles ficam o tempo todo cuidando dos outros, se os outros estão passando mal, quem que tá quase desistindo, quem que vai aguentar por mais tempo, eles ficam o tempo todo falando sobre isso. E uma coisa que eu não gostei é que eles têm muitos diálogos fúteis, diálogos nojentos, sabe, de meninos, com umas mentalidades assim muito infantil. Eu não gostei disso, eu acho que poderiam ter diálogos mais reflexivos sobre as motivações deles estarem nessa longa marcha, sobre a vida deles. Eu acho que a gente fica sabendo muito pouco sobre isso, eu esperava um pouquinho mais disso, então por isso que foi um livro assim, mais pro sentido de que eu não gostei tanto do que do gostei. Eu acho que ele mereceu 3,5 estrelas por conta do engajamento que eu tive com a leitura, que eu não conseguia largar o livro, eu li ele em 2 dias, eu comecei, eu só queria saber como que ele ia terminar, e daí chegou no final, é aquele final horrível, um final bem confuso, um final assim, que você vai acabar não gostando do final, mas acaba sendo uma premissa assim, bem inteligente, se for ver, né, uma das primeiras distopias aí que teve, né, que lembra um pouco, né, Jogos Vorazes e Battle Royale, então é bem interessante se vocês gostaram aí dessa premissa, mas saibam que o final não é muito bom, gente, mas a maioria dos livros do Stephen King tem esse final bem decepcionante e esse aconteceu de novo. E é isso, gente, o vídeo ficou muito grande porque, como vocês viram, eu li 12 livros no mês de julho, eu acabei lendo bastante, então a maratona funcionou bastante comigo, porque ela tem esse objetivo de você ler mais do que você costuma ler, e eu consegui cumprir isso, eu cumpri todos os fragmentos lá, os amuletos, na verdade, da maratona. Então me conte aqui nos comentários como que foi a sua maratona de inverno, se você já leu algum desses livros que eu li, se vocês concordam comigo ou não. Eu vou deixar todos os links da Amazon na caixa de descrição, vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com as leituras dos outros meses, caso você tenha perdido algum desses vídeos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!